todo impedimento, todo embaraço nessa noite. Usa o teu filho como o Senhor tem usado. Salva, cura, liberta, batiza, transforma e engrandece o meu nome. Tudo isso nós deixamos te pedindo e já te agradecendo. E quem crê, diga amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos a abrir a vossa Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 22, Gênesis 22, vamos ler do 6 ao 8, desde já agradeço a Deus a minha rica oportunidade, agradeço ao meu pastor presidente, José Luiz, minha pastora Cássia, estou nervoso, estou me sentindo numa escola, meu pastor José Luiz é o diretor, minha pastora Cássia, a coordenadora, e atrás de mim estão os professores, meu Deus do céu. Estou me sentindo numa prova oral. Que Deus me ajude em nome de Jesus. Deus abençoe cada homem de Deus. Deus abençoe também a vida da minha linda esposa. Olha para isso. Mateus disse para mim esses dias, disse assim, que Thaís é sortuda de ter me conhecido. Olha para isso. Meu Deus, isso é muito forte. Obrigado, viu, Mateus? Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a vida da minha esposa e minha mãe. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Creio que é um mover lindo de Deus essas campanhas que está sendo levantada no domingo e na terça. Eu estava conversando isso com minha esposa no carro, né? Na terça, orando aí pelas pessoas que estão fracas, né? E no domingo, altares de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. A banda entra comigo nesse negócio aí. Se você der lugar, eu dou lugar aqui também. Quem achou o livro de Gênesis, capítulo 22, e o verso 6, 7 e 8 diz amém? Amém. E vai dizer assim: Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Levou também o fogo e a faca, e foram caminhando junto. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, estou aqui, meu filho. Isaque perguntou: o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminho juntos. Senta como se tivesse um dinheiro na tua conta nesta noite. Oh, glória. Meu Deus, que negócio forte. Olha para isso. Se Franklin, sei não, viu? Deus abençoe a vida desse homem. Depois vou fazer um negócio aí, eu vou pegar Franklin e o pastor Emerson. Meus irmãos, eu acho que essa é uma história mais conhecida da Bíblia, que eu creio que vocês conhecem muito bem. Aqui a Bíblia vai relatar a história de Abraão, né? Abraão está ali também do lado de Dione, que Deus abençoe em nome de Jesus. É uma história bem conhecida da amada igreja, que a Bíblia vai dizer que Deus aparece a Abraão e diz: olha, sai da tua casa, da tua parentela, do meio da tua família e vai para a terra que eu te mostrar. Abraão saiu sem direção, saiu sem saber para onde ia, mas Deus já tinha preparado o local, o lugar para Abraão chegar. Vai dizer o texto que Abraão, ele entra na terra de Canaã. Aqui ainda a terra de Canaã não manava leite e mel. Entenda uma coisa que a Bíblia vai dizer, que ele vai até a Canaã, mas entenda, na época Canaã estava amaldiçoada por Noé. Por quê? Por causa de Cã, a qual viu Noé sem roupa. E Noé disse: eu amaldiçoo Canaã. Entenda uma coisa, a terra não estava vivendo um momento bom. Por quê? O texto também vai dizer que a terra estava seca, fome. Não é à toa que Abraão ele sai
e vai até o Egito. E entenda uma coisa, aonde Abraão ia, Abraão levantava altares. Aonde Abraão chegava, ele levantava altares. Entenda que Abraão, ele não só vivia de tenda, ele fazia tenda, mas também levantava altares. E entenda uma coisa, igreja, que a gente sabe, eu acho que Franklin entregou isso aqui no domingo ao qual ele pregou, que a gente sabe que tenda a gente recebe e altar a gente entrega. Mas entenda uma coisa, tem um homem por nome de Ló, que aonde Abraão ia, Ló também ia. Mas Ló não queria saber de nada de tenda, o negócio de altar, o negócio de Ló era tenda, era gados. Entenda uma coisa, vai dizer o texto que eles tinham tantas riquezas, tantos gados, que os pastores de Ló brigam com qual? Com o de Abraão. Se separam, vai um para o lado e outro para o outro. E vai dizer o texto que Abraão diz assim: olha, se tu fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se tu for para a direita, eu irei para a esquerda. Mas a gente sabe que quem não tem altar é ingrato. Quem não tem altar não serve para nada. Porque quem tem altar é paz, ele é da paz, ele é tranquilo, ele traz alegria. Porque Abraão poderia ser o primeiro a escolher, dizer assim: olha, eu vou para a esquerda e tu fica para a direita. Mas não, ele não gostava de confusão. E ele disse o quê? Escolhe para onde tu vai. Ele escolheu. Mas por lei, quem era para escolher primeiro era Abraão. Mas como eu disse, Ló, ele olhou e viu o quê? Uma terra linda, de boa aparência, tinha água, era formoso. E ele disse o quê? Eu vou para lá, porque ali eu vou prosperar. Mas entenda uma coisa, quando tem pessoas que não têm altar, dá tudo errado. Aonde tem pessoas que não vivem em altar, dá tudo errado. Porque quando Ló chegou, deu tudo errado para a vida de Ló. E entenda uma coisa, aonde Abraão botava a planta do seu pé, prosperava. Porque Abraão tinha altar e Abraão também tinha tenda. Abraão tinha comunhão com Deus e Deus tinha comunhão com Abraão. E Ló, não, o negócio de Ló era bens material, era prosperidade. E no tempo de hoje tem muita gente vivendo assim, de bens materiais, prosperidade. Mas eu tenho algo para te dizer nesta noite: a maior prosperidade sobre a minha e a tua vida é morar no céu. É morar no céu. Tudo que Ló conquistou foi por causa de Abraão. Tudo que Ló tinha foi por causa de Abraão. E entenda, Abraão não tinha comunhão com Ló, não tinha comunhão com o altar. O negócio de Ló era a tenda. E a gente sabe que a gente não pode viver só de tenda. A gente sabe que temos que viver sobre tenda, mas também temos que viver sobre altar. Porque na tenda a gente recebe, mas no altar a gente tem que ser grato a Deus pelo que Ele fez sobre a nossa vida. Ele sai, vai para um lado e outro para o outro. Abraão começa a prosperar. Mas Abraão diz algo: que tem tudo, só não tem filho. Mas ele estava debaixo de uma promessa. Aleluia. Deus tinha dito para ele que ele ia ser pai de multidões de grandes nações. Aleluia. Mas veja algo. Isso aqui desceu agora, peraí, viu? Se Ló tivesse visão, ele não tinha escolhido aquela terra. Por quê? Quando o homem não está ligado com o céu, não tem visão não. Abraão tinha visão. Abraão tinha unção. Vai pegando esse negócio aí, viu, Abraão?
Abraão tinha comunhão, mas ele não tinha, porque não tinha visão. E eu creio que na noite de hoje, Deus está dando visão aos vasos dele. Na noite de hoje, nessa casa, Deus está dizendo: ei, minha filha, ei, meu filho, recebe visão nesta noite, recebe visão da parte de Deus. Diz o texto que Abraão diz: olha, o que adianta eu ter tudo isso, não ter filho? Mas Deus diz a Abraão: Abraão, não te preocupa não. Não tenha medo não. Tua esposa Sara dará à luz a um filho. E esse vai cumprir as minhas promessas. Mas veja algo, que quando a gente tenta passar na frente de Deus, dá errado. Sabe por quê? Sara vai dizer assim: deita com minha serva. Porque Abraão tinha medo de deixar a herança dele para Eliezer, para Ló. Tinha medo. Deita com a minha serva e ela vai te dar um filho. E esse vai ser o teu herdeiro. Mas só que ele passou na frente. E não adianta a gente passar na frente de Deus não, que dá errado. Quando a gente quer agir com emoção, com impulso, dá errado. Mas quando a gente age com sabedoria do céu, quando a gente age com resposta do céu, eu digo uma coisa para você: até aquilo que é para dar errado dá certo. Vai dizer o texto que tudo acontece. Abraão tem um filho, Isaac. Agora vai dizer o texto que você vai ver desde o versículo do capítulo 14 até o 21, que você não vê mais Abraão falar de altar. Você não vê mais Abraão se relacionar com Deus. Você não vê mais Abraão ter comunhão com Deus. Porque entenda, enquanto a gente está na prova, enquanto a gente está chorando, sofrendo, a gente liga para o pastor: pastor, ora por mim, eu estou passando por isso. Entra em campanha, sai em campanha, entra em propósito, sai de propósito. Mas quando a bênção vem, esquece do altar. Quando Deus cumpre, se esquece do altar. Mas Deus, me conhecendo e te conhecendo, Deus faz o quê? Eu vou arrumar uma estratégia para trazer de volta esse homem para o altar. Porque eu estou com saudade dele na minha presença. Veja que Abraão não quer mais saber de altar. Quando o menino é desmamado, vai dizer o texto que ele dá um banquete. E Deus não queria banquete, Deus queria a comunhão. Ele com Deus e Deus com ele. Aí Deus, sabendo como tratar com o vaso, vai dizer o texto que ele diz: olha, pega o teu filho, a quem tu ama, vai para onde eu vou te mostrar, para o Monte Moriá. Pega tudo, pega a lenha, pega cutelo. Vai dizer o texto que ele se levanta, vai, mas pela cultura, a mãe era para ir junto, porque é onde saía e as famílias, todo mundo junto, era a cultura deles. Mas ele sai só, com o burro, com seus empregados. E quando está chegando no monte, ele olha e diz: é ali que Deus quer que eu vá. Fica todo mundo aqui que eu vou subir com o menino. O menino ajuda ele a pegar a lenha. Ele pega o cutelo, faz o fogo e sobe. Mas veja algo.
O mistério começou já antes. Começaram a preparar a lenha para o fogo antes. E eu vou dizer para você entender, antes de você chegar aqui neste culto, você já tem que sair de casa preparando a lenha para que só queimar o fogo e adorar Ele. Mas tem gente que sai com a lenha apagada, sai pegando os gravetos, mas sai pegando desanimado. Tem um homem por nome de Paulo, que vai dizer o texto, que ele estava dentro do barco, na navegação. Entenda esse mistério aqui. Ele estava preso. Vai para o outro lado, ele diz assim: olha, não é melhor não, que o vento não está bom, vai dar tudo errado. Ele vai, a navegação dá tudo errado, quebra, pega o pau, mas vai dizer o texto que quando ele chega lá, o fogo não poderia apagar, porque ele queria se aquecer. E Paulo começa a pegar gravetos. Começa a pegar os gravetos. Para o quê? Para poder aquecer o fogo. Mas entenda, o tempo era frio, estava chovendo, e não tinha como o graveto, pelos olhos humanos, não tinha como o graveto pegar fogo, não. Porque os gravetos estavam, que eu posso até dizer assim, úmido. Não tinha como pegar fogo, não. Então Paulo, ele vai lá, bota a mão e pega, começa a pegar os gravetos. E quando pega os gravetos, vai dizer que aparece uma serpente e pica a mão de Paulo. Mas entenda uma coisa, vai dizer o texto que Paulo, ele não morreu, Paulo, ele não ficou enfermo. Por quê? Quem está debaixo do altar, quem está debaixo da presença, a morte não atinge, a morte não pega. Quem está debaixo da presença de Deus, quem está debaixo do altar de Deus, Deus livra, Deus dá livramento, Deus dá proteção, Deus sustenta. Recebe livramento da parte de Deus sobre a tua vida hoje. Deixa armar, deixa arquitetar. Está lá os gravetos, você não está nem vendo o que tem preparado sobre a tua vida. Mas os céus, ele está vendo e diz assim: ei, prepararam algo contra a tua vida. Mas eu cheguei primeiro. Eu sou o dono da vida. Eu sou o que dou a vida, tira a vida. Eu sou aquele que livro. E na noite de hoje o céu manda te dizer: recebe livramento de Deus. Recebe livramento, recebe livramento, recebe livramento. Livramento da parte de Deus. Os gravetos frios. Mas ele sabia que mesmo frio, ele tinha que aquecer o fogo. Mesmo frio, ele tinha que aquecer aquele fogo. Deixa eu dizer para você entender. Você chegou aqui cabisbaixo, triste, frio com algo, e Deus está dizendo nesta noite: ei, não para de pegar gravetos não, continua pegando graveto. Por quê? Enquanto você chega aqui frio, triste, cabisbaixo, o fogo do Espírito Santo arde sobre a minha e a tua vida e diz: recebe fogo da parte de Deus, recebe força da parte de Deus para caminhar na minha presença. Recebe fogo, recebe fogo, recebe fogo, recebe fogo, recebe fogo. Você não vai parar, você não vai parar. Entenda que Deus, quando a gente está afastado do altar de Deus, Deus muitas vezes toca naquilo que a gente mais ama. Deus muitas vezes toca naquilo que a gente tem o maior amor. Porque Deus poderia ter tratado só com Abraão. Vai lá que eu vou me encontrar contigo lá. Mas não, ele diz: olha, bota teu filho a quem tu ama. Vai lá. Deixa eu dizer uma coisa para você: cuidado. Cuidado. Não se afaste do altar de Deus, não.
Porque Deus, ele pode cobrar. E quando ele cobrar, aí você vai dizer: meu Deus, por que me afastei da tua presença? Quando a gente se afasta, dá tudo errado. Quando a gente se afasta, nada dá certo. Me diga alguém aí que se afastou, que está vivendo bem. Está vivendo de ilusão. Pensa que está vivendo bem, mas está vivendo um momento de ilusão. Mas como eu disse, Ló só prosperava. Ló só estava vivo por causa da fidelidade de Abraão com Deus. E eu vou dizer uma coisa para você aqui, para você pegar. Tem gente dentro da tua casa que só está vivo. Tem gente dentro da tua casa que só está de pé. Tem gente dentro da tua casa que só está caminhando por causa da tua fidelidade com Deus. Se tu parar a fidelidade com Deus, vai parar a tua casa inteira. Mas na noite de hoje, eu venho ser boca de Deus sobre a tua vida e venho te dizer: recebe força para poder caminhar na minha presença, porque você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sinto a graça de Deus aqui nesta noite. O plano do inferno é esse mesmo, ver você parada. O plano do inferno é esse mesmo, ver você destruída. Mas na noite de hoje, tudo aquilo que o inferno tem planejado sobre a minha e a tua vida, Deus está dizendo: caiu por terra. Caiu por terra. Caiu por terra. Vai. Sobe. Leva o cordeiro. Eu não vou entrar nisso aqui não, porque nisso aqui quem entrou já foi Franklin e ele já explicou para você muito bem. Mas deixa eu dizer algo aqui. A gente sabe que cordeiro já é um animal adulto. E carneiro ainda é um jovem, não reproduz. Então entenda uma coisa: o carneiro, ele ainda tem que ser guiado. O cordeiro, perdão, ele ainda tem que ser guiado. Porque ele não tem ainda instrução. Ele não sabe como se guiar, precisa de alguém para poder ser guiado. E totalmente diferente do carneiro. O carneiro, ele já reproduz. O carneiro, ele já vive só. Então entenda uma coisa: o que é que eu vejo aqui nesse texto? Quando eles sobem, prepara tudo, e vejo uma coisa, que até quem era menino estava trabalhando. Por quê? Quando Isaac começou a preparar, pegar a lenha e ajudar seu pai, ele também estava trabalhando. Ele também estava no processo de oração. Ele também estava entrando no propósito. E ele tinha conhecimento da lei, que ele vai perguntar: cadê, pai? Cadê o cordeiro? E ele vai dizer o quê? Deus proverá para si. E me permita dizer algo aqui. Me desculpe quem não gostar. O que eu vou dizer aqui. Minha filha, ela tem 8 anos. Já tem entendimento do que é certo e do que é errado. Entenda uma coisa. Tem mães e pais por aí que tem filho de 12, 18, 16 anos, na adolescência. E diz mesmo assim: ele está desse jeito, rebelde, porque é uma fase. Essa fase todos os adolescentes vai ter que passar. Mas eu vou dizer uma coisa para você:
Quando o pai e as mães é instruído por Deus, eu digo uma coisa para você: ele ouve o ensinamento dos seus pais e da sua mãe, e antes dele pensar em tirar onda, ele diz: eu não vou não. Por quê? Eu sou temente a Deus, eu sirvo a Deus, eu conheço Deus. Por esses dias eu disse ao meu pastor, eu estou passando processo dentro de casa, porque minha filha de 8 anos todo dia sendo perturbada, chorando, dizendo: papai, eu tenho medo de não ir para o céu, papai, eu tenho medo de não ir para o céu. Se minha filha de 8 anos já sabe o que é certo e errado, quem dirá esse jovem de hoje? Tem um ditado que diz aí: o mundo, quem se junta com porco farelo come. E eu digo uma coisa para você, jovem: cuidado com quem você anda. Pai e mãe, instrua seu filho no caminho a qual ele deve andar. Não venha com esse negócio de dizer: não, é só uma saidinha, deixa ele ir. Cuidado. Cuidado com essas saidinhas, porque quando chegar lá na frente, tem algo preparado e você não sabe nem por que foi. Jovem, obedeça a seus pais. Porque eu digo uma coisa para você: se eu tivesse obedecido minha mãe e meu pai, eu não vivia o que eu vivi. Mas foi necessário eu viver para eu aprender. Foi necessário eu sofrer para eu aprender. Não queira sofrer, não. Não saia da tenda de Deus, não. Deixe quem quiser sair, deixe quem quiser sumir, deixe quem quiser desaparecer. Mas você não, você é serva, você é servo, você é escolhido, você é escolhida, você é separado por Deus. É tenda. Tenda é lugar de comunhão. Tenda é lugar de união. Tenda é lugar de relacionamento. Mas tem muitos aí que querem viver feito Ló. Debaixo de intriga, debaixo de fofoca, debaixo de disse-me-disse. Mas na noite de hoje eu creio que os céus, Ele está fazendo mover e está dizendo na noite de hoje: a desunião vai cair por terra, a contenda vai cair por terra, porque aqui não tem espaço para essas coisas. Sobe. Deita o menino. Quando ele pega a faca para matar, aí Deus ele fala: Abraão, não toca no menino não. Eu vi que tu me amas. Mas me diga uma coisa: e aquele carneiro chegou naquela hora, foi? Será que era porque ele não estava com visão? Afastado, sem buscar a presença de Deus, sem orar, sem clamar, sem jejuar, sem fazer mais nada. Só ia para o culto, adorava e saía. E não sentia nem mais presença de Deus. Mas veja como é o que Deus ele me falava. Glória a Deus. Abraão, foi necessário ele passar por aquele propósito para ele poder ter um amadurecimento com Deus. Porque ele ainda estava vivendo como um cordeiro esquecido, querendo ser levado, querendo ser ajudado. Mas Deus, olhando para ele, disse assim: olha, tu já passaste pela minha experiência, tu já passaste pelo meu processo, agora sim tu está podendo caminhar sozinho, agora sim tu vai ser fortificado. E entenda uma coisa, que eu já fechei a Bíblia por conta das horas. Tem coisas que Deus vai fazer na minha e na tua vida, mas não vai ser para a morte não. Vai ser para você se chegar mais a Ele.
Porque Deus, ele dá bastante corda. Deixa você ir bem. Mas tem aquela hora que Deus diz assim, tá bom, né? Vem para perto de mim. Chega mais para perto de mim, porque eu tô com saudade de você. Tô com saudade de você conversando comigo como você conversava. Tô com saudade de você orando pelas madrugadas. Tô com saudade de você chorando na minha presença. Tô com saudade de você tendo comunhão comigo. E tem pessoas aqui no nosso meio que isso já acabou faz tempo. Mas Deus, ele usou o seu vaso para levantar esta campanha. E está dizendo isso, tudo isso é porque eu quero que você tenha mais relacionamento comigo. Porque eu quero te mostrar dos meus mistérios. Eu quero te mostrar dos meus propósitos sobre a tua vida. Eu quero ter um relacionamento maior com você, mas você não quer permitir eu fazer isso sobre a tua vida. Mas na noite de hoje, Deus, ele me usa nesta casa, neste lugar, para te dizer que tudo aquilo que estão querendo fazer você parar de orar, querendo parar você de descer na oraria, Deus está dizendo na noite de hoje, você vai ter um despertamento de Deus. Na noite de hoje, Deus vai te despertar, vai te chacoalhar e você vai dizer, Deus me perdoe, porque você precisava de um chacoalho de Deus. E Deus está dizendo na noite de hoje, minha filha, vai ser necessário eu te despertar. Fica de pé que eu vou encerrar. Mas para os processos acontecer, veja que Abraão, ele se afastou de Ló, porque é necessário a gente ter um afastamento de pessoas que não têm comunhão com o altar. Mas a gente muitas vezes quer viver encangado, não tem comunhão, não tem relacionamento e dá tudo errado. Aí Deus diz, é necessário afastar, é necessário tirar um pouquinho do meio, do vínculo. Por quê? O propósito que eu tenho com ele, ninguém para. E é necessário os céus afastar algumas amizades da tua vida, para poder tratar com você e te trazer para a presença dele. É necessário Deus tirar alguém do teu caminho, para ele poder mostrar o que ele tem para fazer na tua vida. Mas muitas vezes você quer estar encangado, muitas vezes você quer estar junto, mas Deus na noite de hoje ele está dizendo, eu vou quebrar essa maldição sobre a tua vida. Essas amizades que querem te botar para baixo, te afastar do altar, te tirar do caminho de Deus, ele está dizendo, eu vou tirar do teu caminho e vou começar a botar homens de Deus e mulheres de Deus que te traga para a minha presença, que te traga para a doutrina, que te traga para o círculo de oração, que te traga para a consagração. Deus está dizendo na noite de hoje, eu vou levantar homens e mulheres de Deus na tua presença para te ajudar na caminhada. Eu conto e desconto, eu faço e descanso. E quando eu inicio até pro ar de laço. Vem buscar luz no fogo, são Deus de livramento. Acalme o coração e venham pessoas dizendo, estou passando, estou operando, estou agindo e vou te trabalhando, abrindo porta